Fala, nação corneteira, fim de jogo, Fluminense 2, Bahia 0. O Bahia sai derrotado do último amistoso preparatório antes do retorno oficial às partidas em 2026. Na sexta-feira, o Bahia já tem partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense na Fonte Nova. Falando desses dois amistosos que o Bahia fez antes do retorno oficial às partidas, eu diria que o saldo é preocupante. Falando principalmente da partida de hoje contra o Fluminense, o que se viu foi novamente aquela equipe preguiçosa, aquela equipe morosa, pobre defensivamente, pobre tecnicamente, uma equipe que é taticamente fácil de ser marcada pelos adversários, que já sabem o que o Bahia pode apresentar em campo, uma equipe que não consegue envolver o time adversário nas suas jogadas de ataque, não consegue criar e malmente finalizar uma bola no gol adversário. Como pontos positivos, eu diria que tem pouca coisa a ser extraída desses amistosos. Eu diria que na partida de hoje, o Mingo foi aquele zagueiro que a torcida do Bahia está acostumada a ser e que deixa aí a impressão de que pode voltar nesse segundo semestre a ser aquele Mingo que a gente conhece, que é forte defensivamente, que é forte na marcação e que tem uma boa saída de bola da equipe para o ataque. Destaco também o Nestor nas duas partidas, eu diria que foi o melhor jogador do Bahia nesses dois amistosos, já tinha tido uma boa participação contra o Montevideo City Torque aqui na Fonte Nova, e hoje, ao meu ver, dentre os jogadores, dentre as opções de ataque que o Bahia tinha ali, foi aquele que ao menos tentou dar uma dinâmica para a equipe, que tentou alguns passes, que tentou acelerar algumas jogadas e que teve mais acertos do que erros na partida. Não foi uma partida primorosa, mas foi uma atuação de regular para boa do Nestor. Então eu diria que nesses dois jogos ele teve sim uma boa participação. Com pontos preocupantes e pontos negativos, vejo que o Rogério, nessa parada aí de quase 2 meses para a Copa do Mundo, não conseguiu encontrar uma maneira do Bahia jogar. É o mesmo Bahia que vai voltar, é o mesmo Bahia que a gente viu ter grandes dificuldades antes da parada para a Copa do Mundo. Sem nenhuma variação de jogada, nada novo, não conseguiu apresentar nada novo nesses dois jogos daquilo que a gente vinha tendo dificuldades reclamando antes da parada para a Copa. Individualmente, eu falo do Luiz Gustavo. Na partida de hoje está mais do que comprovado, porque esse péssimo investimento não tem nem oportunidade de entrar em campo. Foi atabalhoado no lance do pênalti errado que o juiz deu, vou falar disso um pouco mais para frente, mas ele foi atabalhoado pro lance, depois errou um passe na saída de bola onde ele estava sozinho e foi logo substituído ali com 30 minutos em campo. E tá mais do que provado que é um investimento que o Bahia jogou fora e que provavelmente não vai ter nenhum retorno quanto a isso, nenhum retorno nem técnico, nem em campo e nem financeiramente. Destaco também negativamente a dupla Caio Alexandre e Jean Lucas, novamente dois jogadores omissos em campos, principalmente o Jean Lucas, que é um espectador dentro do campo. Queria saber qual é esse plano de sócio que ele tem, que dá o direito de assistir o jogo dentro de campo, porque é isso que o Jean Lucas tem feito aí nesses últimos meses pelo Bahia. Também destaco como um ponto negativo, e aí uma opinião pessoal, eu prefiro o Roman Gomes, lateral direito de ofício, começando a partida no lugar do Marcos Vitor. Eu acho que o Marcos Vitor pode sim ser melhor aproveitado nesse segundo semestre, mas talvez ali como zagueiro. Eu não gosto dessa improvisação, eu prefiro ter um jogador natural da posição atuando. Eu acho que o Marcos Vitor, apesar de poder fazer a função, ele não é aquele lateral que dá apoio, então ele fica atuando mais ali como um terceiro zagueiro e isso trava um pouco a jogada de ataque do Bahia. Por pior que tenha sido o rendimento do Roman Gomes nos últimos meses também, mas é um lateral de ofício, é um lateral de posição, da posição que defende, que consegue minimamente chegar no ataque também, como o Marcos Vitor não consegue chegar. Mas isso é uma opinião pessoal minha e aceito também os comentários de vocês. Acho que vamos ter um segundo semestre complicado. O Bahia não se reforçou até o momento, lembrando que a janela está aberta para contratações, mas o Bahia não se reforçou naqueles pontos que precisa de fato trazer reforços. Acho que se não chegarem peças, o que dá indício até o momento de que não chegarão mais peças para resolver essas situações, que a gente vai ter um segundo semestre aí sofrido, como foi esse final de primeiro semestre. Importante destacar também as estreias do Alejo Vélez e do Guido Herrera, goleiro e atacante
que chegaram aí nessa janela do meio do ano, mas pouco puderam mostrar em campo hoje, já entraram no segundo tempo com a equipe bem modificada, bem mexida, e pouco tiveram a mostrar. Não dá para ter uma opinião formada do que é que esses dois jogadores podem apresentar e trazer para o Bahia nesse segundo semestre. O Alejo deve ser titular, eu acredito que ele vai tomar essa posição do William José. O Guido inicialmente vai ser ali o reserva imediato do Ronaldo. E aí, o que é que você achou desses amistosos e o que é que podemos esperar do Bahia nesse segundo semestre? Cornete aí nos comentários.